está se sentindo agora no fundo do poço, você fica ligado a todos os sinais. Porque a ideia que vai te tirar desse fundo do poço, ela pode vir de repente do nada. Quando eu me vi grávida aos 40 anos, eu trabalhava e era cansativo demais. Pegar ônibus, ônibus cheio. Na época não tinha um ônibus com ar-condicionado, eram pouquíssimos, só os frescão, que chamavam aqui na minha cidade, né? E eu estava muito cansada, porque pegava muito trânsito. Então eu resolvi pedir para me mandarem embora do trabalho, sem saber que eu estava grávida. A empresa, no caso, sem saber que eu estava grávida, para eu poder ver o que ia fazer da minha vida, e foi quando eu resolvi empreender. E isso fazem já mais de 11 anos que eu sou empreendedora e vivo única e exclusivamente do meu trabalho. A primeira coisa que eu fui empreender foi na confeitaria, né? Comecei ali com sacolés, eu fazia sacolé e meu filho mais velho com o meu ex-companheiro ia pra praia vender, vendiam bastante, só que acabou o verão, né? E aí quando acabou o verão, eu comecei a fazer bolo de pote. Na época, isso há quase 12 anos atrás, né? Meu filho vai fazer 11, aí bota aí o tempo da gravidez. Bolo de pote era uma novidade, a gente tinha que explicar o que era aquilo, né? Muita gente não conhecia. Então a gente fez um trabalho de formiguinha, né? Até que a gente encontrou um ponto legal para ficar vendendo. E aí ali vendiam ali 70 bolos de pote por dia, e foi que foi nos sustentando aí por um tempo. E só que uma coisa puxa a outra, né? Você começa com uma coisa hoje e daqui a pouco essa coisa vai... A carretel vai se desenrolando, vamos dizer assim. Dali vieram surgindo encomendas de bolo, encomendas de torta salgada, até que eu mudei de cidade. Eu mudei de cidade e vim na intenção de continuar vendendo meus bolos de pote, que eram muito famosos no Rio. Só que nessa cidade que eu vim sem conhecer ninguém. E aí, quando cheguei aqui, já tinham várias outras confeiteiras que já eram conhecidas na cidade e já vendiam bolos de pote. Então, a princípio ali eu não foi muito à frente o negócio, não. Com o tempo, eu comecei a fazer bolos caseiros. Não tinham muitas pessoas que vendiam bolos caseiros aqui. Eu fiz um bolo de laranja para comer em casa e o negócio estava tão gostoso, tão espetacularmente delicioso, que eu falei, caraca, se eu botasse isso para vender. Então, por que eu tô te falando isso? Porque a ideia pode vir assim, ó, de repente, quando você menos agora no fundo do poço, você fica ligado a todos os sinais. Porque a ideia que vai te tirar desse fundo do poço, ela pode vir de repente do nada. E aí, então, esperamos o pagamento sair, porque na época meu ex-marido estava trabalhando, pra gente comprar material para fazer os bolos caseiros. Fomos no mercado, não investi muito, né? Bolo caseiro você não depende não precisa de muito investimento. E ali eu fiz bolo de fubá, bolo de chocolate, bolo de cenoura. Fiz uns 4 ou 5 sabores, né? Bolo de laranja e de limão, fiz 5, certo? Anunciei nos grupos. Na época os grupos do Facebook funcionavam muito bem. Hoje eu não acho que funcionam tão bem, mas na época funcionavam muito bem. E joguei lá nos grupos do Facebook. E ali foi começando a aparecer pedidos, enfim. Bombou. Depois, um outro vídeo eu conto pra vocês como é que foi o dia que explodiu, inclusive quase explodiu o meu celular, que ele chegou a bugar de tantos pedidos que chegaram. Vou contar isso pra vocês num outro vídeo. Tá, mas aí passaram ali uns 3 meses, o pessoal começou a perguntar se eu fazia bolo decorado, que queriam bolo para aniversário, eu dizia que não fazia. Eu não tinha a menor experiência, apesar de fazer para casa, para amigos, já há muito tempo, muito antes de pensar em trabalhar com isso, eu não tinha experiência. Como é que eu ia vender uma encomenda de uma coisa que eu não tinha a menor segurança? Passados uns meses, meu filho fez aniversário, eu fiz o bolo dele decorado lá, do meu jeito, né? E aí os clientes viram, e aí começou. Uma cliente veio, me pediu a encomenda, falou, olha, não quero saber como você vai decorar. Eu quero a sua massa e o seu recheio. Sempre vai ter alguém que se conecta com você. Não diminua o seu trabalho e o seu valor, tá? Eu não tinha a menor segurança no meu trabalho, até que isso aconteceu. Fiz o preço da minha cabeça, acho que vale tanto. Vou cobrar X reais. Lembro até hoje. Um bolo de 30 centímetros, eu cobrei 150 reais. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, era o que a minha consciência dava conta naquele momento. Cobrei os 150 reais, ela pagou e eu fiquei toda feliz, porque eu vendia bolos de 15 reais, 10 reais. Porque eu também, era tudo da minha cabeça. Na época não se falava em precificação na confeitaria, então eu olhava assim, acho que vale X. Perdi foi dinheiro nessa brincadeira aí, também eu conto em outro vídeo pra vocês. Entreguei o bolo dela e eu falei, caraca, muito fácil, né? Muito mais fácil do que bolo caseiro.
Assim que ela postou o bolo, me marcou, vários outros clientes começaram. Um mês depois eu tinha 5 bolos, até bolo de andar. Quer dizer, dentro desse mês, toda semana tinha. Mas um mês depois, eu já estava bombando com um bolo decorado. Já tinha 5 encomendas para o mesmo dia, sem muita experiência. E, inclusive, tinha um bolo de andar para ir para, sei lá, daqui a 20 quilômetros daqui, que eu não fiz estrutura, não fiz nada, era um naked cake. Olha, ficou lindo, maravilhoso, fez sucesso. Depois eu peguei várias encomendas desse bolo, e eu não sei como ele chegou inteiro na festa, de verdade, porque eu não tinha a menor experiência. E aí, eu sou confeiteira até hoje, mas nesse processo de confeitaria, eu vim buscando outras coisas para mim, né? Fiz vários cursos de terapias holísticas, e a que eu mais me identifiquei foi com a terapia integrativa, que em outro momento também a gente conversa sobre isso. Mas o que eu vim te trazer hoje é isso. Não se prenda se você não está feliz na sua CLT. Existem várias maneiras de você empreender e sair desse lugar. Hoje eu ganho, sei lá, acho que 5, 6 vezes mais, ou mais do que isso, do que eu ganhava sendo CLT. Foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida. Hoje eu sustento a minha casa, o meu filho, a gente tem uma vida mais ou menos tranquila, passa o nosso sufoco, passa, né? Mas eu vivo muito melhor do que quando era CLT. Quando eu era CLT, eu não tinha a menor condições de sair da casa da minha mãe, porque eu não tinha condições de pagar um aluguel em um lugar decente. Então eu ficava lá porque o meu salário era um pouquinho mais do que um salário mínimo e eu não queria ir morar em comunidade. Então é isso, fique esperta aos sinais, busque aí o que você mais gosta, o que você mais se conecta. Eu me conectava demais com vídeos de bolos de pote, né? E eu aprendi assistindo a vídeos. Então a internet pode ser um vilão, mas ela pode também te ajudar se você quiser, se você buscar o aprendizado, tá tudo aqui de graça. Eu não fiz vídeo de canal de receita, porque eu não tenho paciência para ficar gravando enquanto eu tô trabalhando, porque eu faço tudo muito rápido, muito correndo, e não tenho tempo de parar para ficar gravando. Mas quem sabe um dia, né? Isso aí não é descartado a hipótese não, né? Mas, sinceramente, eu não curto muito esse processo de gravação de produção mesmo, né? De confeitaria. Gosto, assim, de sentar, conversar, falar coisas da vida, e por isso que eu criei esse canal. E foi a melhor escolha que eu fiz, grávida aos 40, larguei a CLT e vivo hoje uma vida muito mais leve do que quando eu era CLT. Não estou falando com isso para você largar tudo agora e fazer o que eu fiz. Eu fiz isso, eu larguei o barco, né? Abandonei o barco, quebrei todas as pontes, porque eu não tinha como voltar. Era isso ou não sei o que seria da minha vida. Então, quando você não tem aonde se apoiar de novo, o negócio funciona, flui, porque você bota toda a sua energia ali e aí o negócio vai pra frente. Essa é a minha dica de hoje. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, vai procurando outros. Eu sempre tive uma empreendedora dentro de mim, porque em todos os trabalhos que eu tive na minha vida, eu vendi lingerie, eu já vendia bolos, só que não eram bolos de pote. Eu fazia um tabuleiro daqueles retangulares, botava a calda em cima, cortava os quadrados e botava numas embalagens que eu tenho até aqui hoje. Lógico que não da época, né? Mas eu botava os pedacinhos ali, fazia empadão, fazia bolo e sempre tinha uma renda extra dos trabalhos que eu tinha com esses produtos, né? E aí é isso, você vai encontrar o seu caminho, né? Você pode vender bijuteria no seu trabalho mesmo. O negócio dando certo, se você quiser quebrar a ponte, só vai. Confia, segura nas mãos de Deus e vai. Acredita no teu potencial, bota toda a tua energia ali e acredita que vai dar tudo certo. Eu fiz isso porque, de princípio, o meu pensamento foi, eu preciso criar o meu filho, porque eu já tenho um de 28 anos, que não foi eu que criei. Eu trabalhava igual uma louca, inclusive na época eu trabalhava à noite, e trabalhava todos os dias à noite. Eu trabalhava em tesouraria de carro forte. Então, não tinha... Folga era só o fim de semana e eu estava morta, acabada, eu só queria ficar dormindo. Então, eu não curti a infância do meu filho e nem a criação dele. A criação do meu filho ficou absolutamente na mão de outras pessoas da minha família que me ajudaram a criar ele. E quando eu tive o grávida aos 40, eu falei, não, esse filho quem vai criar sou eu. A educação dele vai ser única e exclusivamente responsabilidade minha. E assim eu fiz. Tá aqui, vai fazer 11 anos já. Com a minha educação, é a melhor do mundo? Claro que não. Mas é a que eu posso dar, é do meu jeito. E eu tô muito satisfeita em ser mãe e poder exercer a função de mãe. Porque ser mãe, todo mundo pode ser. O mais difícil é você educar o teu filho. E com isso, a gente acaba aqui esse vídeo. Agradeço se você ficou até aqui. Se gostou, se inscreve no meu canal, deixa seu like.
E vem comigo que a gente tem muita história ainda para contar, e o que eu puder contribuir com você, o que eu puder trazer de ideias, e as ideias que forem surgindo aqui eu vou sentar e a gente vai conversar sobre isso. Se tiver alguma ideia de conteúdo, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder e vou estudar a possibilidade para trazer aqui para vocês. Beijos, fiquem com Deus!